Você já ouviu falar de Múrcia e Finisterre? São duas cidades muito interessantes logo depois que você termina o Caminho de Santiago. E é sobre elas que a gente vai bater um papo no dia de hoje. Então, logo depois que você termina o Caminho de Santiago, você fica instigado, você fica envolto naquela aura de realmente conhecer Santiago. E vale muito a pena. Santiago é muito bacana, tem muita coisa para você ver. Mas eu vou mostrar nesse vídeo que vale a pena você reservar um diazinho para conhecer Múrcia e Finisterre. São duas cidades muito ligadas ao Caminho de Santiago e ao Apóstolo Tiago. Então, vale a pena você ir lá visitar. Como é que eu fui? Tem uma agência de turismo e a gente foi lá e comprou a nossa passagem até lá. E o guia turístico ele vai mostrando, vai contando um pouco das histórias ligadas ao Caminho de Santiago e daquela região, que é uma região realmente muito bonita. Você passa por uma praia, tem o ônibus dá algumas paradas para você visitar, você tirar foto. Eu vou até mostrar alguns locais interessantes aqui de visitar e ligados realmente à história, tanto daquela região da Galícia, como do próprio Caminho de Santiago. Meu grande amigo Luciano, a gente terminou o caminho juntos e ele foi a pé, ele foi caminhando, peregrinando até Finisterre. E ele falou assim, muitas vezes ele não encontrava ninguém no caminho, né? Porque é muito vazio, porque posso colocar assim que 80% dos peregrinos ficam em Santiago. Uns poucos vão a pé, vão peregrinando, né, caminhando até Finisterre, mas são muito poucos mesmo. E ele falou isso, às vezes chegava em alguns albergues que não tinha ninguém, albergues ali com 20 camas e só estava ele no local. Ele falou que encontrou pouquíssimos peregrinos aí nessa caminhada até Finisterre. E como é que eu fiz? Eu falei, eu fui nessa agência de viagem, e comprei essa passagem até Finisterre junto com meus outros amigos. E valeu muito a pena, porque o guia vai te mostrando, vai te apresentando coisas interessantes desse percurso aí do Caminho de Santiago. Então, eu vou mostrar aqui algumas fotos e conversar sobre alguns pontos interessantes a gente conhecer em Finisterre e Múrcia. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de Múrcia, né? Eu tinha ouvido falar de Finisterre, tanto é que já era minha previsão visitar Finisterre, mas Múrcia foi ali uma grata satisfação de conhecer essa belíssima cidade que realmente tem muita coisa ligada ao Caminho de Santiago. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui para a gente mostrar. Aqui, um dos primeiros pontos que eu achei interessante, a primeira parada que a gente teve, foi essa ponte da Maceira. É muito bonita, uma ponte muito antiga, né? Que vale realmente umas fotos, porque ela é muito bonita e realmente ela lembra aquelas pontes que a gente encontra ali, Puente la Reina, aquelas pontes bem antigas, a ponte de Órgãos, é uma ponte realmente belíssima. E ela servia para quê? Para justamente ajudar, ela foi construída para ajudar na passagem dos peregrinos até Finisterre. Se a gente for lembrar, muitos peregrinos, eles faziam o caminho por indulgência, então eles faziam o caminho para outros, para os seus nobres, para os seus chefes ali. E eles tinham que mostrar que realmente chegaram em Santiago. E o que eles faziam? Esticavam essa ida até Finisterre, pegavam ali a concha, que hoje a gente conhece como a vieira, pegava aquela concha e levavam até os seus senhores, para provar realmente que eles chegaram até o fim do mundo, chegaram até Santiago de Compostela. Então, muito interessante essa tradição. Por isso que ficou a tradição de ir até o fim do mundo, até Finisterre. Aqui é essa ponte, muito bonita mesmo. O rio, realmente, o rio muito limpo, muito bacana. Ver que a ponte tem um aspecto bem antigo. Hoje, ainda ela é usada, mas só para travessia de pessoas, bicicleta, alguma coisa assim, mas não é para atravessar carro. Então, é bem interessante, muito bonita aí a ponte da Maceira. Isso aqui é um outro ponto interessante que eu achei. Isso aqui é um hórreo. Isso aqui se não me engano, é o maior hórreo da Espanha. O que é um hórreo? É um local para guardar os grãos, né, que eles colhiam. Então, eles colocavam aqui dentro para manter protegido ali do frio, das chuvas e também dos roedores. Então, aqui ele é alto, né? Deve ter aqui mais ou menos 1 metro, e para os roedores não subiam aqui, e é bem pequeno aqui para não comer ali os grãos. E é interessante, para mim, na Galícia, a gente encontrou muito hórreo, a gente não sabia o que era. E quando a gente terminou, foi lá para Finisterre, na parada aqui, o guia falou para a gente desse hórreo ali, que realmente, que quem faz o Caminho de Santiago vai ver essa estrutura em muitos locais. Até a gente pensava depois, deve ser uma tumba ali para cremar alguém. Mas não é para guardar os grãos. É bem interessante e realmente eu não sabia. Fui saber lá indo para Finisterre. Então aqui, ó, ele é bem grande, né? É o hórreo de Carnota.
né, o nome dele. Está aqui, ó, Igrejário de Carnota. Tem uma igrejinha aqui do lado. É bem interessante e é bem visitado, né? Porque é uma estrutura muito antiga, mas muito bem feita e gigante. Aqui, ó, Conselho de Carnota, né? Que é essa região aqui. E o principal dele aqui é o Hórreo de Carnota, aqui, que é bem interessante de conhecer. Ele é gigante mesmo, são 36 metros ali que ele tem. Aqui é o farol de Finisterre, é bem interessante. Aí é o ponto principal que a gente tem lá em Finisterre. Essa foto aqui, até no filme The Way, aparece o pessoal chegando até o farol de Finisterre. É muito bacana, é um farol importante, porque Finisterre fica numa ponta assim, e justamente para não problema de navio bater, alguma coisa, é a ideia principal do farol, né? E é bem interessante aqui, bem bonito, bem cuidado, muito bacana esse farol de Finisterre. Olha ele aqui, né? Farol de Finisterre. Bem bacana, fica no alto aqui, e é uma foto icônica para todo mundo que termina aí o caminho de Santiago. Aqui é o Marco Zero, lá de Finisterre, né? Quando a gente chega ali, é um local que muita gente realmente para ali para tirar foto. Olha, velho, aqui é um istmo, né? Aqui eles achavam que era o fim do mundo. Então, eles chegavam aqui nesse ponto, olhavam aqui, não tem nada do outro lado. Então, eles falavam, pô, estamos no fim do mundo. Por isso que o nome da cidade é Finisterre. Finisterre, tem várias designações ali. Mas a gente conhece como Finisterre. E aqui é o Marco Zero de Finisterre. Aqui eu e meus amigos aí, a gente chegando ali em Finisterre, nossa foto tradicional ali com nossa bandeira do Brasil. Bem interessante aqui no Marco Zero. Aqui a bota, né? Essa bota está fincada ali na pedra, tá? Significando aí realmente que você chegou ali ao fim do mundo e é uma ode aí ao peregrino que consegue chegar até Finisterre, consegue cumprir a sua peregrinação. É muito interessante. E aqui é o Cruzeiro de Finisterre, né? É bem bonito, vale a pena tirar uma foto ali. E a visão dele aqui, ó, é bem bonita mesmo a visão. Nesse dia tá bom, e venta bastante, é bem interessante que venta bastante ali, mas é muito bonito tirar aí uma foto no Cruzeiro de Finisterre. Aqui uma outra visão, ó, tem nada lá na frente, muito bonito mesmo aí esse local. Aqui tem uma outra visão, aqui pelo outro lado, né? O farol está bem aqui na direita, aqui está o ônibus que a gente estava, né? Está bem aqui à direita, e aqui você tem atrás aqui do farol, é muito interessante, muito bonita a vista. E aqui um ritual que antigamente os peregrinos, quando chegavam em Finisterre, o que eles faziam? Eles queimavam as suas vestes, né? Ou uma das suas vestes que eles vieram caminhando como sinal de devoção ao apóstolo Tiago. Hoje em dia isso aí é proibido, não se pode fazer mais, até por questão de incêndio, sei lá, não pode. E aí o pessoal realmente pendura aqui peças de roupas, aqui, ó, calçados, peças de roupa que eles utilizaram no caminho. Aqui meu amigo Ranulfo estava colocando um protetor que a gente usa no pescoço, estava muito frio, ele pendurou ali nessa grade aqui, no fundo aqui aqui é o farol, né? Bem no fundo aqui do farol. Então é um ritual interessante, bacana. Aí tirei foto aí do meu amigo Ranulfo. Isso aqui já é em Muxa, a gente chegando em Muxa, esse aqui é o Marco Zero, lá desse outro local, né, que é o Muxa. A gente lembra que a gente tem 3 Marcos Zero, que é o Marco de Santiago de Compostela, em frente ali à oficina do Peregrino, tem em Finisterre e tem aqui Muxa. São os 3 Marcos Zeros que a gente tem aí do caminho de Santiago. Então, e aqui atrás a gente tem a pedra aferida, que é essa pedra, ela foi feita por um escultor. Ela pesa mais ou menos 400 toneladas, assim, mais de quase 10 metros de altura, é bem grande mesmo, bem bonita. E ela tem a ver com um desastre de um petroleiro que bateu ali nessa região em 2002. Então, ela não tem nada a ver com o Caminho de Santiago. Ela tem a ver com esse desastre ocorrido aí em 2002. É bem interessante, bem bonito. É uma pedra bem bacana, um monumento. E aqui tem um mirante, né? Que é também muito bacana. Mirante, me fugiu o nome. Mas é um mirante logo... Você sai do santuário, sobe assim, bem alto não, tá aqui uns 100 metros, mais uns 100, 150 metros, você sobe ali, você tem uma vista muito bonita aqui do mar aqui da região. E aqui é o Santuário da Virgem da Barca, muito bonito. Quando a gente chegou lá, estava fechado. O Adelmo conseguiu botar a mão lá dentro lá para tirar uma foto, só por uma frestinha assim, porque estava fechado, né? A gente até perguntou que hora que ia abrir,
mas a gente deu azar de só, se não me engano, só ia abrir à tarde, alguma coisa assim. Então, a gente não conseguiu conhecer por dentro aqui o santuário, que é uma igreja muito bonita, né? E o que é esse santuário da Virgem da Barca? É que a Virgem Maria apareceu para o apóstolo Tiago num barco, né? E logo depois que ela, para abençoar justamente a peregrinação dele ali por aquela região da Espanha. E quando ela saiu, o barco virou pedra. Então, por isso que é o santuário da Virgem da Barca, porque a Virgem apareceu na barca, e dizem que toda essa formação rochosa, ela apareceu depois que a Virgem foi embora. É bem interessante aí a história. Então, esse aqui é o santuário mais próximo, é bem bacana mesmo, bem bonito, e vale a pena a visita. Né? Não é tão antigo quanto os outros, mas muito bem cuidado, muito bem... É bonito, realmente. É um santuário que vale a pena. Aqui do lado estão as lojinhas, você pode comprar algumas coisas. O local também é bem bacana. Vale a pena a visita. E aqui é a Pedra da Barca, né? A Pedra Cadres, alguma coisa assim. É o nome dessa pedra. Deixa eu só ver o nome correto aqui da pedra, porque ela é interessante, né? É a Pedra da Barca, né? Simboliza o barco da Virgem, rachado ao meio, associado a milagres e pedidos. Ou a Pedra de Abalar, também eles chamam disso, que é uma pedra oscilante. É uma enorme rocha que, segundo a lenda, balança quando empurrada com fé. Hoje, por segurança, não se pode mais fazer isso, né? Então, é a Pedra de Abalar. Bem bonita mesmo. Aí, aquelas coisas que a gente aprende no Caminho de Santiago. Eu não sabia dessa pedra. Então, como eu falei, a minha ideia era visitar só a Finisterre. Então, uma pedra que o pessoal passa por baixo aqui. Tem até uma outra foto que eu coloco aqui, que o pessoal passa por baixo. Aqui está a Pedra de Abalar. Bem bacana, uma história interessante, né? Eu falo, vale a pena você conhecer para você não simplesmente passar igual eu passei, não sabendo do que se tratava. Por isso que eu não tirei nenhuma foto ali. Aqui, ó. O pessoal passa por baixo da pedra com um ato de fé, com um ato de devoção. É bem interessante, né? Mas, como eu falei, eu não sabia dessa tradição aí. Né? Então, é isso. É o que a gente tem para falar sobre Muxa e Finisterre. Se você chegou em Santiago de Compostela, vale a pena dar uma esticadinha, pagar ali, se não me engano, são 38 euros, você paga e vai até Finisterre e Muxa. Vale a pena, a gente parou para almoçar perto de uma marina ali, muito bonita também. Vale a pena. É já que você está ali, por que não conhecer o restante, né, da história do Caminho de Santiago? Como eu sempre falo, não basta só você fazer o caminho, vale a pena você fazer o caminho conhecendo, identificando coisas interessantes. Por isso que eu tenho meus 3 e-books aqui, que eles mostram exatamente o que você vê durante o Caminho de Santiago. Mas vou te falar, é tanta coisa que você, em uma vez só, você não vai conseguir ver tudo. Foi o que aconteceu comigo. Eu estudei bastante o caminho antes de ir, e mesmo assim não consegui ver ali, sei lá, 60% do que eu queria ver. E hoje, no meu canal aqui, conversando sobre o Caminho de Santiago, eu vejo que realmente muita coisa ficou para trás, muita história eu não conheci sobre o Caminho de Santiago. É o exemplo aí dessa Pedra da Balar, que eu não sabia do que se tratava. Tirei foto, mas não sabia o que era. Bem interessante. Então é isso, tá? E meus e-books estão aqui. O e-book sobre o Caminho de Santiago, para você como se preparar, aquele aspecto mais básico e essencial. Tem um e-book falando só sobre as igrejas, entre peregrinos e santos, está sensacional esse e-book, está bem detalhado com as igrejas ermidas, catedrais e a Basílica de lá em Sina, né, lá em Ponferrada. São detalhes muito específicos de milagres, de horários, de como você visitar. Me deu muito prazer fazer esse e-book. E o e-book sobre as principais cidades. Eu coloquei as 11 principais cidades e o que você vê em cada uma delas, tá bom? Então, se você gostou, curte aí, compartilhe e mande para aquele amigo seu que está pensando em fazer o Caminho de Santiago ou tem curiosidade sobre saber o que é o Caminho de Santiago, tá bom? Um grande abraço a todos e bom caminho.